I think I take myself too serious. It's not that serious. Ouve e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens. Ora, bem-vindos a mais uma reunião de Este País Não É Para Jovens, um programa semanal em que a juventude se reúne comigo e mostram-nos que, afinal, os jovens também têm opinião. Habitualmente com a Sara Machado, da Juventude Popular de Amarante, o Pedro Ribeiro, da Juventude Socialista de Amarante e o Carlos Miranda, da Juventude Social Democrata de Amarante. Hoje, a Sara Machado, por motivos profissionais, não está connosco. E aproveitando que a senhora não está, logo na semana do Dia Internacional da Mulher, o que é que nós fomos fazer? Claro, convidamos mais um homem, Tiago Josué Ferreira, assim é que é, Presidente da Juventude Socialista de Penafiel. As senhoras que nos estiverem a ouvir, entretanto, podem já refriar as críticas. Nós estamos, cada um em sua casa, quando todos sabem que isto seria muito mais engraçado, com umas minis, uns amendoins, mas ainda assim... Boa tarde, Tiago. Apesar do convite tão em cima da hora, obrigado por teres aceitado o desafio para estar connosco hoje e ser bem-vindo. Obrigado eu. Muito obrigado por me receberem. Carlos, boa tarde. Boa tarde. Cumprimentar-te a ti e ao Pedro e também dar as boas-vindas ao Tiago neste programa. Pedro, boa tarde. Olá, boa tarde. Cumprimentar em primeiro lugar todos os ouvintes, a ti, ao Carlos e ao Josué, ao Tiago Josué, que também é aqui um camarada da Juventude Socialista de Penafiel e vai certamente acrescentar aqui um bom debate político hoje. O Tiago está connosco hoje também porque temos uma novidade para muito em breve. Ainda não será já para a semana, mas daqui a 15 dias... Este país não é para jovens, vai migrar e começar a ter a opinião com a juventude de Penafiel também. A opinião será com o Tiago, com a Ana Lourença, que é a Presidente da Juventude Social Democrata de Penafiel. O Tiago, neste caso, esqueci-me de referir, que é Presidente da JS de Penafiel. E com o Duarte Graça, da Direção da Juventude Bloquista de Penafiel. E assim vamos intercalar a opinião da juventude de Amarante com a juventude de Penafiel. Teremos uma diversidade de opinião interconcelhia. Se calhar vamos descobrir que o que é branco para os jovens de Amarante poderá ser um pouco cinzento para os jovens de Penafiel. Será assim, Tiago? Exatamente, acho que sim. Acho que se pode dizer que sim. Carlos, por coincidência, estes dois conselhos têm câmaras do PSD. As juventudes sociais-democratas costumam delinear estratégias para defenderem as suas presidências ou nem por isso? Naturalmente que a JSC de Amarante tem uma excelente relação com a JSC de Penafiel, mas o fundamental aqui a dizer é que eu, ao contrário aqui de certamente dos meus colegas, acho que quer Penafiel, quer Amarante têm boas governações a nível camarário e é isso que eu explicaria. Muito bem. Pedro, a mesma pergunta para ti. Há discussões e acertos entre as duas juventudes, entre a JS de Penafiel e a JS de Amarante? Vocês consertam aqui ataques às câmaras? Não, existe uma boa relação entre a JS Amarante e a JS Penafiel, bem como todas as juventudes socialistas do Distrito do Porto. E o Distrito do Porto, nós não funcionamos muito com juventudes entre concelhias, funcionamos como uma federação distrital e, portanto, temos certamente também a nossa estratégia para atacar as câmaras que não são do Partido Socialista, nomeadamente a de Amarante e a de Penafiel. Muito bem. Muito bem. Esta semana foi a semana em que o jornalismo desportivo, na segunda e terça-feira, se esqueceu que uma equipa do norte de Portugal iria jogar com uma equipa do norte de Itália e apesar da equipa portuguesa ter eliminado a equipa italiana do torneio mais importante do futebol mundial, a Liga dos Campeões, não houve jornalistas portugueses a fazer perguntas ao técnico português na conferência de imprensa depois do jogo. Isto tudo para um espanto geral da imprensa desportiva europeia que, depois dos números de Covid portugueses de janeiro e fevereiro, deve pensar que a pandemia deve ter dizimado o jornalismo nacional português. As más línguas dizem que não foi o Covid, tem sido o governo. Há quem diga que não é só o jornalismo. Veja-se o que é que fez a Iniciativa Liberal, que também não está a fazer nada bem, esta coisa, não sei se o Covid, se o Governo. A IEL não se quer unir ao PST e quis apresentar um candidato à Câmara de Lisboa, que 3 dias depois de se apresentar desistiu, apresentando motivos pessoais.
Pessoalmente acho que teve medo dos comentários do comentador Fernando Medina, que tem sido implacável nos comentários ao trabalho do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Fernando Medina. Mas avancemos. Meus jovens, iremos começar já com esta grande novidade hoje de termos o Tiago e vamos aos temas da semana. Avançamos então para os assuntos ou acontecimentos do momento, nesta última semana, e que nos pode levar assim a pensar, e quem pensa, como eu disse na semana passada, tem ideias, e as ideias criam opiniões. Vamos à grande cena desta semana. E a primeira desta semana é para o Pedro Ribeiro. E o Pedro Ribeiro traz-nos um documentário sobre má educação. Isto porque o ex-presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, saiu da tomada de posse do atual chefe de Estado antes da sessão de cumprimentos, porque teve de regressar a casa. Foi essa a desculpa do seu gabinete. Na idade em que um homem, ou melhor, na idade em que o homem está, nunca se sabe as necessidades urgentes que nos obrigarão a correr para casa. Pedro, o que é que te incomodou mais? A falta de educação ou a contradição entre esse gesto e as palavras do Cavaco, há uns anos atrás, que disse a Marcelo, Sr. Presidente, é mesmo o homem do que o país precisa agora? Bom, eu esta semana eu tinha que trazer para o nosso programa uma notícia ligada ao ex-presidente da República, ao professor Cavaco Silva, porque esta é uma semana onde o professor Cavaco Silva, além de não voltar a cumprimentar Marcelo Rebelo de Sousa na sua tomada de posse, deixou-nos também no passado sábado declarações sobre uma democracia amordaçada, que na minha opinião são de certa forma declarações muito infelizes, mas também tenho que ser sincero, não é nada a que o professor Cavaco Silva já não nos tenha habituado. E vamos lá ver, na minha ótica eu acho que o professor Cavaco Silva, mesmo com o passar dos anos, não tem a noção ainda de que foi dos líderes do nosso país que, na minha opinião, mais descredibilizou o cargo de Presidente da República. E já deveria ter tido a capacidade de perceber isso, e por isso, e aqui eu tenho que concordar com Miguel Sousa Tavares, acho que o professor Cavaco Silva sente uma certa inveja do Presidente da República atual, o professor Marcelo Rebelo de Sousa. As declarações do passado fim de semana, mais do que uma crítica ao atual governo, são também recados para o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, nós já sabemos que se o professor Cavaco Silva fosse hoje o Presidente da República, nós provavelmente já teríamos tido não um, mas 2 ou 3 governos, e não só neste período de pandemia, mas mesmo antes, porque sabemos que o professor Cavaco Silva só vê a direita como solução para o país e não é capaz de permitir uma estabilidade se esta não fizer parte daquele seu habitat político. E sendo o professor Marcelo um professor de Direito Constitucional, seria de certa forma normal que usasse o veto por razões constitucionais ou enviasse diplomas para o Tribunal Constitucional, e só o fez 2 vezes. Marcelo recusou sempre o veto político, aproximou-se dos portugueses, tranquilizou o ambiente político, ou seja, tudo aquilo a que nós estávamos habituados a ver durante os mandatos do professor Cavaco Silva, Marcelo fez ao contrário, e portanto gera aqui um sentimento de frustração ao professor Cavaco Silva, isto também porque Marcelo Rebelo de Sousa vem da área política do PSD, e gera de certa forma uma raiva a alguém como o professor Cavaco Silva, que é, na minha opinião, de certa forma doente pelo próprio partido, e que ainda acha que tem uma influência no partido, ver alguém assim a desacralizar a função presidencial, assim como normalizar as relações institucionais com o próprio governo e com a própria Assembleia da República. Mas também o professor Cavaco Silva eu considero que é incoerente naquelas que são as suas declarações, porque é alguém que no passado, enquanto primeiro-ministro, referia para que o deixassem governar, recorrendo até à célebre frase do deixem-nos trabalhar. E é de certa forma comovente ver que agora, fora de funções executivas, o professor Cavaco Silva tem uma outra perspectiva sobre o modo como se governa e como se exercita o poder político. E quanto à declaração de estarmos perante uma democracia amordaçada, nós não nos podemos esquecer de que foi no tempo do professor Cavaco Silva, enquanto primeiro-ministro, nós assistimos à carga policial na ponte 25 de Abril, mostrando o seu autoritarismo perante a população portuguesa. É na demonstração da expressão livre e democrática que nós também mostramos, de certa forma, a qualidade da nossa democracia. E, portanto, sem muitos rodeios e também para dar aqui a oportunidade aos meus colegas de painel, eu acho hilariante ver alguém fazer declarações deste tipo. Até porque, na minha opinião, antes de falar, acho que o professor Cavaco Silva deveria ter aqui
deveria ter aqui a oportunidade de se analisar primeiro. Acho que o professor Cavaco Silva faz declarações que o descredibilizam cada vez mais e que mostram bem a pessoa que é. Eu sinto que há ali uma pessoa invejosa, ultrapassada, incoerente, e atrevo mesmo a dizer que é das personalidades políticas do passado que sinceramente acho que não deixam saudade nenhuma aos portugueses. Eu tenho quase a certeza disso. Muito bem. Carlos, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa afirmou a respeito que há coisas bem mais importantes em que pensar. Achas que eles já foram mais amigos? Eu diria que Marcelo Rebelo de Sousa e Cavaco Silva nunca foram propriamente amigos, apesar de pertencerem ao mesmo partido. Isso não significa o facto de não serem amigos pessoais, que do ponto de vista político tenham certamente ao longo da história conseguido convergir em vários momentos. E relativamente a este episódio em si, eu não diria que é um fait-divers, mas quase. Eu concentrar-me nas outras questões que o Pedro referiu sobre o passado político, sobre as declarações que Aníbal Cavaco Silva fez. E eu aí estou em desacordo com o Pedro neste sentido. Nós, naturalmente, podemos ter opiniões divergentes, ou seja, eu pensar uma coisa, o professor Cavaco Silva outra, o Pedro outra, mas seguramente que há um conjunto de situações que se passaram que nos devem alarmar a todos. E eu acho que Aníbal Cavaco Silva, mesmo sendo um ex-presidente da República, sendo um institucionalista, eu acho que é justo reconhecer que Cavaco Silva sempre procurou ter essa faceta institucionalista e que, em certo aspecto, fez um mandato muito diferente de Marcelo Rebelo de Sousa. Isso é um facto. Agora, eu acho que ele teve a coragem de denunciar um conjunto de casos que demonstram que o país está sem direção, está sem rumo e tem um governo que é pouco transparente. E aquilo que eu tiro daqui é essencialmente isso e não tanto a questão de ele ter ido ou não cumprimentar. Portanto, ele foi à sessão, depois ausentou-se e não foi cumprimentar, não foi à sessão de cumprimentos, porque teria que ir para casa. Pronto, não sabemos se foi uma desculpa esfarrapada, como costuma dizer, ou não, mas eu não estaria aqui a crucificar Aníbal Cavaco Silva por causa dessa situação, porque naturalmente não temos a certeza daquilo que se passou e, portanto, acho que não vale a pena irmos por aí. Agora, indo à questão fundamental, que são realmente estes casos. Cavaco deu voz a muitos portugueses que pensam como ele sobre aquilo que tem sido a atuação do governo, e indo aos factos, é ou não verdade aquilo que Cavaco apontou? É, do meu ponto de vista, a mais pura das verdades, e é isso que eu entendo que custa, nomeadamente ao governo e ao Partido Socialista e às forças que o apoiam na extrema-esquerda. É que realmente Cavaco tem razão. Há inúmeros casos de falta de transparência do governo e é isso que Cavaco condenou e que eu próprio aqui estou a condenar de forma veemente, porque me parece que isso é negativo para o país. A questão da nomeação do Procurador Europeu com aquele currículo falso e o facto da Procuradora que tinha sido escolhida pelo Júri Europeu ter sido preterida. É ou não lamentável? Do meu ponto de vista, é. A questão da não recondução do Presidente do Tribunal de Contas, que se afirmou como alguém que defendia a transparência na gestão de dinheiros públicos. A questão da não recondução da Procuradora-Geral da República, Joana Marques Vidal, que se notabilizou também por um combate forte à corrupção em Portugal. São ou não casos realmente que nos devem alarmar? A questão até quando António Costa veio criticar algumas figuras do PPD-PSD, como Paulo Rangel, Miguel Paes Maduro e Ricardo Batista Leite, por terem feito críticas normais, políticas ao governo, de discordância, acusando-os de traição à pátria. Eu aqui até bastaria citar a camarada do Pedro e do Tiago, a doutora Ana Gomes, que na campanha presidencial, a propósito dessa situação, disse que António Costa fazia lembrar Vítor Orbán, da Hungria. Portanto, quer dizer, Cavaco Silva não inventou estes casos já tinham sido falados e ele agora teve realmente, pelo prestígio institucional que tem, teve realmente agora muito eco as suas declarações, mas são situações para as quais já muita gente tinha alertado em Portugal e que realmente são lamentáveis. A questão da gestão da pandemia, Cavaco tem toda a razão, e eu acho que certamente que nos envergonha a todos o facto de Portugal se ter afirmado no mês de janeiro como o país a nível mundial com mais casos, com mais mortes. Isso é realmente lamentável e demonstra que o governo esteve mal, que não planeou, que não se preparou. E depois a questão dos preconceitos ideológicos na questão desta gestão da pandemia, não utilizando desde o início a questão do setor privado e do setor social como deveriam. Portanto, há aqui realmente, de facto, muitos pontos que Cavaco tem toda a razão e Cavaco tem na sua intervenção outro aspecto no campo económico que é essencial e que eu também já tive aqui a oportunidade de dizer aqui num dos debates anteriores que tivemos, que é o seguinte: Portugal caminha para se tornar o país mais pobre da zona euro. Isto é factual.
E realmente isso deve nos preocupar a todos. E eu vi há coisa de uma semana ou duas uma entrevista de António Costa em que ele dizia que daqui a 4 ou 5 anos estaremos mais próximos da Alemanha. Ora, como é que ele pode dizer isso? Quem me dera que isso venha a acontecer. Eu espero bem estar enganado, que Cavaco Silva esteja enganado e que António Costa